Eu pareço que tô mentindo quando estou falando a verdade, mas parece que tô falando a verdade quando eu tô mentindo. Antes de a gente continuar no vídeo, só lembrando que você não precisa curtir, comentar, compartilhar com amigos, se inscrever aqui no canal, porque isso aqui é mais um algo pessoal. Se você gostar, curtir, compartilhar com alguém, tudo bem. Se não gostar, tudo bem também. É só para eu voltar a produzir conteúdo. Agora, o que eu quero dizer com essa frase ou expressão? Quando eu vou falar algo que é verdade, principalmente se é uma memória minha, eu tenho bastante dificuldade. Porque como eu falei no meu vídeo anterior lá, minha mente é muito acelerada. A minha memória, ela é fotográfica. Não é idética igual do Sheldon, que se lembra de tudo, mas ela se lembra como imagem. Então eu preciso ver o que aconteceu para conseguir relatar. E foge muito rápido, lembra? Minha mente é muito rápida. E as imagens, elas fogem muito rápido da minha cabeça. Então quando eu vou contar uma história, eu começo a contar a história que aconteceu realmente, algo verídico, uma história, um fato, algo que aconteceu real. Eu começo a contar, porque veio aquela imagem na minha cabeça e vou começar a contar aquilo dali. Só que no meio tempo disso, aquela imagem ela tá meio que saindo correndo. E daí eu começo a acelerar muito a minha voz, porque eu começo a me atrapalhar. Já fica meio estranho. O meu olho, e eu costumo olhar para as pessoas. Mas quando eu tô mentindo, quando eu tô falando a verdade, às vezes eu acabo não olhando para o olho da pessoa. Porque eu preciso ver a imagem do que quando aconteceu. Então eu olho um pouquinho mais para cima, olho pro lado, olho pro outro lado, olho para baixo. Eu olho fixo para a pessoa de um modo que ela sabe que eu não estou olhando para ela, porque realmente não tô. E outra coisa, às vezes eu tô contando a história e de repente vem uma imagem de algo que aconteceu. Só que não aconteceu naquela mesma linha temporal. Então eu volto de novo, para não perder, porque se eu perder eu não consigo mais ver a imagem novamente. Então toda vez que eu vou contar algo que é uma verdade, uma lembrança, uma história realmente real, eu me atrapalho um monte. E às vezes perco a linha de raciocínio, porque ela vai saindo, porque eu vou vendo as imagens, ela vai saindo, e a hora que eu não vejo mais a imagem, eu não consigo falar mais nada sobre isso. Mas, pelo contrário, quando eu estou mentindo, parece muito mais que eu estou falando a verdade do que quando eu realmente estou falando a verdade. Porque quando eu vou mentir, e eu já sei o que eu vou falar, do começo, do meio e do fim. Não vai entrar nada novo na história, não vai alterar. Eu sei exatamente a cronologia, tá? Todo o texto já tá na minha cabeça e eu só preciso passar esse texto. Então, para isso, meu olhar não muda, a minha voz não aumenta, eu não perco a minha fala. A minha fala, geralmente, ela fica muito melhor do que a minha fala é normalmente, porque ela não fica atrapalhada, porque eu sei quando começar, qual é o meio da história e o final. Eu não preciso acompanhar minha mente, que está aceleradamente indo para frente, porque a minha mente não está realmente pensando nessa situação. A situação já está lá. Então, pode ser que em algum momento eu acabe me perdendo, mas é muito rápido. Porém, a terceira questão disso tudo, eu prefiro não mentir, mesmo que eu minta muito bem e pareça que eu não estou falando a verdade quando estou falando a verdade. Parece que eu estou mentindo quando estou falando a verdade. Eu prefiro não mentir, por quê? Primeiro, porque não vejo muita producência em mentir, porque mentir não é real. Então, em algum momento, isso vai acabar sendo ruim, ou alguém vai descobrir, ou não tem porquê uma história que não aconteceu, algo que não é verdade, ser benéfico a pequeno, médio e longo prazo. Então eu não vejo muito sentido em mentir para alguém, mesmo que eu teria uma capacidade muito boa de mentir. E agora a quarta questão sobre eu não mentir e falar a verdade. Não que eu sempre só falo a verdade, ou eu nunca minto. Eu só prefiro não mentir. E a outra coisa é que como a minha memória ela é visual e a minha memória ela é bem ruim, eu esqueço que eu menti. E daí se eu esquecer que eu menti, é difícil continuar com a mentira. E daí dá tudo errado. Então eu prefiro sempre não mentir. Esse é meu... Esqueci como é o nome. Meu mantra. Não. Não é meu mantra, mas deu de entender. Hoje é um vídeo curtinho, só pra finalizar. Ao contrário do que as pessoas pensam e quando me analisam, principalmente quando vou analisar essa situação na questão do autismo, é como se eu não tivesse... Eles julgam como se eu não tivesse a capacidade de mentir, do mesmo jeito que eles julgam que eu não tenho a capacidade de ter empatia. Eu tenho a capacidade de mentir, como eu tenho a capacidade de empatia. Só porque eu não acho uma ótima escolha para alguma situação
mentir, como em várias outras eu não acho uma boa situação, por a empatia que eu sinto em prática. Mas esse vídeo de empatia é um bom tema, hein? Vou fazer um próximo vídeo sobre ele. Mas hoje era sobre isso, sobre eu parecer que estou mentindo quando estou falando a verdade e parecer que estou falando a verdade quando eu estou mentindo.